Boa noite. Então, vamos dar início a essa noite com a ilustre presença do convidado, Tony Aldair, que desde já nós agradecemos imensamente pela participação, por estar presente conosco hoje. Qual o nome do nosso projeto? O nome do projeto é Características da Poesia Contemporânea e sua relevância na região da principais poetas. Então, hoje, ao longo dessa nossa apresentação, dessa nossa explanação, nós vamos falar sobre alguns poetas que já conhecemos e alguns da nossa região que merecem tal valor e reconhecimento, que tem grande relevância para a nossa sociedade e a gente precisa conhecer um pouco sobre cada um deles. O nosso convidado de hoje é Tony Aldair, como eu já disse anteriormente. Nós vamos conhecer um pouco mais, nos aprofundarmos sobre a história dele, né? As influências que esse grande poeta tem na cidade de Araripina. Então, esse projeto está sendo apresentado sob supervisão de Bárbara Brito, Eldon, Rayane e Giovanni. Pode passar, Eldon, por gentileza. Então, a gente precisa entender, para dar início, para avançar, o que é poesia, né? É a arte de compor ou escrever versos, composições em versos livres ou providos de rima, com associações de palavras, ritmos e imagens. Bem, esse é o conceito. Então, a gente vai entender melhor à medida que a gente for passando e conhecendo os nossos poetas. Perdão, por gentileza. Rayane agora vai dar seguimento, falando sobre alguns poetas que já conhecemos. Boa noite. Só ressaltando que esse projeto a gente faz para o ProUC, que é um programa de bolsa estudantil do Pernambuco, e que nós somos bolsistas pela Faculdade de Formação de Professores de Araripina, e a gente precisa realizar esse projeto no semestre. E a nossa equipe optou por realizar esse projeto sobre poesia, voltada para os poetas da nossa região, para que a gente possa prestigiar e conhecer um pouco desses artistas da nossa terra. Alguns regionais, né, da região do Nordeste, outros da nossa região aqui, do Araripe, como Araripina, Uricuri. E a gente não pode falar em poesia sem falar desses grandes poetas, Patativa do Assaré e Braulio Bessa, né? Que são pessoas que servem como inspiração para muitos. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida desses dois, para que a gente possa conhecer um pouco sobre eles, e nossos colegas vão dar continuidade com outros autores, com outros poetas. Braulio Bessa, ele nasceu no município, na cidade de Alto Santo, no sertão do Ceará, no ano de 1986, e com 14 anos de idade, ele começou a amar a poesia através do seu conterrâneo, né, Patativa do Assaré. A professora dele propôs um trabalho escolar sobre Patativa, e a partir daí Braulio começou a se interessar e se apaixonou pela poesia, né? Daí então ele ficou conhecido na sua cidade como fazedor de poesias, e ele é assim que ele se define até hoje, como fazedor de poesias. Braulio, ele era um garoto sonhador, né? E entrou na faculdade, cursou análise de sistemas, onde ele foi motivado a criar movimentos na internet para divulgar e defender o povo e a cultura nordestina, né? Porque
nós sabemos que, infelizmente, o Nordeste, ainda a cultura nordestina, infelizmente, sofre um pouco de preconceito no restante do país, né? Apesar de ser uma cultura rica e muito interessante a nossa cultura, mas infelizmente tem pessoas e por aí, no restante do país, ainda tem esse preconceito. Então, Braulio começou o seu trabalho assim, criando blog, vídeos com a poesia para que defendesse a cultura nordestina. Foi aí onde ele criou, em 2012, o blog chamado Nação Nordestina, também, né? E daí, então, ele foi ganhando muitos seguidores na internet, começou a gravar vídeos no celular. Ele gravou um vídeo que fez muito sucesso, que foi um vídeo falando sobre drogas, protestando sobre drogas, e esse vídeo viralizou na internet, conseguindo milhões de visualizações, e daí então ele ficou mais famoso, mais conhecido, e começou a se apresentar em rádios, e daí ele foi convidado para se apresentar no programa Encontro, da Rede Globo, o programa apresentado por Fátima Bernardes, né? Acredito que todos aqui conhecem, e ele começou a apresentar, ele conquistou, né, o programa, as pessoas e a emissora, e começou a se apresentar com um quadro chamado Poesia com Rapadura, onde a apresentadora, cada semana, propõe um tema, e ele cria uma poesia sobre tal tema e apresenta. Então, Braulio ficou muito conhecido. Eu, particularmente, comecei a conhecer ele através deste programa e contemplo, gosto muito, sigo no Instagram e gosto bastante das poesias dele, da simplicidade. E ele traz em suas poesias temas que envolvem a sociedade, temas atemporais, né? Que envolvem a sociedade, sentimentos, enfim. Esse é Braulio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva. Esse é o nome de Patativa do Assaré. Ele nasceu em Assaré, né, Fortaleza, no dia 5 de março de 1909. Era filho de agricultores, trabalhava na roça, cultivava a terra. Logo cedo ele ficou cego de um olho. Tanto que a gente vê bastante fotos dele de óculos escuros. Ele ficou cego do olho direito e perdeu o pai dele ainda criança. Então, assim, ele teve que ir trabalhar, né, no roçado para que pudesse ajudar a sustentar a sua família, né? Ele frequentou uma escola somente por 4 meses e o pouco que ele aprendeu na escola de leitura e escrita, ele aprendeu pouquíssimo, mas o que ele aprendeu, ele usou para criar essas obras, esses trabalhos que a gente pode contemplar hoje, né? E daí, então, ele se apaixonou por poesia e começou a criar cordéis e se apresentava nas festas locais da sua cidade, do seu lugar. Ele recebeu o nome Patativa do Assaré. Patativa é um pássaro, né? E do Assaré por conta da cidade que ele nasceu, né? Então, as pessoas apelidaram ele, colocaram esse apelido, porque ele fazia poesia que se referiam, eram comparadas com a beleza e o canto dessa ave, né? Ele foi casado com Belinha, teve 9 filhos e aos 20 anos, ele começou a viajar e se apresentando em várias cidades. Diversas vezes ele se apresentou assim, em rádio, na Rádio Araripe. Daí, então, ele começou a projetar em todo o país um dos poemas das obras bastante conhecida dele é A Triste Partida, que foi musicalizado e gravado por Luiz Gonzaga, né? E as suas poesias são marcadas por temas
do homem do campo, do sertanejo. São poesias mais que retratam a vida do homem do campo, né? A gente percebe há uma linguagem, um linguajar rude, que é falado nas suas obras, e tanto que, por conta, né, da pouca escolaridade dele, mas que a gente consegue, a gente observa muito conteúdo, temas importantes que ele traz nas suas obras, e daí então ele foi só criando poesias e poesias e se destacando, né, publicando inúmeros folhetos de cordéis e foram publicados em jornais, em revistas. E é esse Patativa, é esse poeta em que a gente conhece hoje, que é inspiração para muitos e muitos da nossa região, né? Então, agora Bárbara dará continuidade com dois poetas de Araripina, né, Bárbara? Pode prosseguir. Então, vou dar continuidade, só complementando a fala de Rayane em relação a Braulio, ele já esteve, né, em Araripina. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um momento, em Araripina, que ele esteve participando. Foi em 2014, se não me engano. Antes mesmo de vê-lo na TV, eu tive essa oportunidade, né? Então, foi através de conhecer o trabalho dele, em uma apresentação que teve na Facisa, eu consegui ver a importância, né, desse poeta. Enfim, pode passar, Elton. Agora, nós vamos falar sobre dois poetas da cidade de Oricuri. Por que nós destacamos eles dois? Desde o princípio, em 2019, quando começamos a fazer esse projeto, são dois grandes nomes que nos acompanharam durante essa caminhada. Estiveram presentes em algumas escolas que a gente foi, e por isso a gente destacou, só para falar um pouco. Bem, aí nós temos Ramiro Nunes e Juarez Nunes, né? Ambos são professores, que é algo que a gente deve enfatizar aqui, essa questão. Pelo fato de eles serem professores, eles conseguirem levar a poesia deles para dentro da escola. E como é que eles fizeram para que isso acontecesse? Bom, Ramiro Nunes, ele é artesão, poeta e músico. Ele ministra aula de artesanato aqui na cidade de Oricuri. Juarez é professor, como eu disse anteriormente, e ele faz declamação de poesia. Outro fator importante sobre eles é que, aos domingos, eles têm um programa de rádio, que, inclusive, foi aberto o espaço para a gente. Eles falaram sobre o nosso projeto nessa emissora de rádio, né, que eles têm esse programa, e foi teve uma grande satisfação para a gente, como aluno, nosso projeto um impacto grande, né? Foi um projeto que foi além da sala de aula. Bem, então, ele fala que sentia uma dificuldade de implantar os projetos culturais aqui no município. Então, aí ele buscou o SEBRAE, que foi justamente para receber orientações. E aí, Ramiro, ele é muito conhecido por conta de chapéu de que não sei se vocês conseguem perceber, que é nos moldes do que era usado por Luiz Gonzaga. E aí ele toca músicas regionais em flauta, ele toca várias, são diversas, e ele também faz as declamações das poesias populares. E aí um fator bem interessante que liga esses dois grandes nomes é que eles criaram um projeto chamado Circuito de Poesia, que tinha o intuito de recitais em escola aqui da era eles como fundador e tinha mais 9 poetas, um bastante renomado
Eu acho que já tenho escutado falar sobre Júnior Baladeira. Tiveram outros, como Elmo Oliveira, Geraldo Vieira, Azarias Freitas, José Ivan Assis, Dilma de Caboclo e Everest. E qual era o principal desse intuito, desse projeto deles chamado Circuito de Poesia? Era justamente criar recitais de poesias, no quais eles deixavam o microfone aberto, eles recitavam as poesias, e também queria a participação dos estudantes, porque o intuito era justamente colocar o desenvolvimento dos alunos para que eles se interessassem pela arte e pela literatura, né? E pela poesia, que é uma arte e uma literatura, uma arte cultural, né? E aí, esse projeto foi bastante eficaz, porque ele tem um impacto direto dentro da escola, como é que a gente trata da poesia dentro da escola. Na visão deles, a ideia central era justamente incentivar a leitura e estimular também a produção literária no ambiente escolar, que nós, como professores, temos essa visão, conhecemos a dificuldade, né, dessa questão de estimular a leitura. Uma dificuldade que os professores temos. E aí, utilizar a poesia como um meio de incentivar os alunos é um viés de total importância, né, para a nossa sociedade. Então, só falando um pouco desses poetas, e agora nós vamos falar sobre o nosso poeta homenageado da noite, né? Então, Eldon vai dar seguimento. Boa noite. Boa noite. Sim. Todos me ouvem? Sim. Ok. Bom, Tony Aldair, ele nasceu na Juazeiro da Bahia. Primeiramente, boa noite, Tony. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Tony nasceu em Juazeiro da Bahia e logo cedo migrou para Araripina. Ele, o início de tudo, foi a arte da dança de rua, onde ganhou vários prêmios Brasil afora. Em seguida, conheceu a poesia através de sua mãe, Tom. Esse é um dos obras, traficando versos. Essa é uma das obras. Eu pude também acompanhar no Instagram dele que ele está cursando agora isso, Tony. Bom, Tony, você como poeta, como você analisa a situação? Como você vê você vê a atual situação? Precisa valorizar mais a questão da poesia ou foram um pouco os avanços? Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, principalmente a Eldo, por ter me convidado a estar tendo esse diálogo com vocês. Estar participando de um trabalho tão bem organizado e tão bem feito é muito gratificante para a gente, que trabalha com cultura e com arte, né? Como o Eldon falou bem aí no início, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Tony Aldair, eu nasci na cidade de Juazeiro da Bahia e só nasci mesmo. Rapidamente já vim para Araripina. E aqui em Araripina, por meados de 2008, a gente conheceu a cultura através de um movimento chamado Movimento Hip Hop, onde eu conheci a cultura através da dança e dança até hoje, isso já com 14 anos, eu acho. E dentro da cultura hip hop, depois de ter circulado o país inteiro dançando, competindo com o meu grupo, que é o grupo Colisão B-Boys, através de um cabra que vocês citaram aí, muito amigo meu, por sinal, Júnior Baladeira me apresentou as batalhas de rap de improviso. E aí a gente começou fazendo daquilo uma brincadeira e isso foi
tomando uma seriedade maior, até quando Júnior me incentivou a ler mais, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter para ter uma explosão de informação na hora que você faz uma rima de improviso. E nisso, tempos atrás, minha mãe já escrevia e eu nunca tinha tido esse olhar artístico para o lado da literatura, né? Porque na escola, no tempo, ainda estava naquela coisa de Gonçalves Dias, do Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, e eu, como um pré-adolescente, achava aquilo muito chato. Mas quando conheci a literatura através desses grandes escritores, que era Júnior, e depois manhã tinha um livro lançado em casa e eu nunca tinha lido esse livro, nunca tinha visto essa obra. E aí depois disso eu me apaixonei. Através disso eu me apaixonei pela literatura. E aí comecei a escrever versos pequenos, de certa forma ainda mal feito, mal estruturado, mas comecei a fazer aquilo com um amor muito grande. E de lá para cá eu não consegui mais parar. Eu lancei um CD em 2014 chamado Traficando Versos. É um CD que é só de poesias, um CD feito em casa, vendido de mão em mão, mas teve uma circulação muito boa. E graças a Deus tenho participado de muitos eventos, inclusive com os meninos, com Juarez, com Ramiro, com Elmo, com essa galera massa aí que vocês apresentaram. E a gente vem fazendo alguns países aí nesse quesito literatura. Aí respondendo à pergunta do Eldon, esse momento é bem complicado, né, bicho? Porque a gente teve que adaptar. Era muito ferrenha. Não teve preparo para isso, né? Foi de uma hora para outra, a gente teve que nos ver através de uma tela de vidro, coisa que a gente não estava nem pensando que poderia acontecer algo dessa grandeza em que a gente não pudesse mais nem se abraçar por um tempo, né? Aí a gente já tinha dificuldade aqui no município de Araripina, posso falar, porque resido aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com cultura nesses lugares, porque os gestores ainda não dão a importância que isso merece ter, o olhar que merece ser voltado para isso. Porque eu costumo dizer que assim como eu e os meninos do meu grupo foram salvos através da arte, porque se não fosse a arte, muitos desses jovens que se envolveram com a gente talvez não tivesse mais nem vivo, ou talvez tivesse no mundo das drogas, alguma das meninas já mãe de família antes do tempo. Então, se não fosse esse trabalho que foi feito com a filantropia, talvez a vida dessas pessoas tivessem tomado outro destino, outro rumo. Aí já era complicado passar isso para as pessoas que são responsáveis por essa distribuição no poder público de maneira direta. Tu imagina agora através de uma tela de vidro. Então, a gente não pode perder a fé de maneira nenhuma, porque eu acredito que não existe mais aquele mundo, agora é o novo mundo mesmo, a gente vai ter que conviver com isso por mais um tempo e vamos se ajudando assim, dessa forma que vocês estão fazendo, de casa mesmo, se cuidando, mas passando a informação que nossa população merece. Tony, quando você percebeu que tinha esse dom, muitas pessoas te desmotivou, aí você que sabe que tem muitos jovens às vezes têm um dom, né? E tem vergonha de mostrar o que sabe. Qual recado você deixa para essas pessoas, esses jovens? Então, Helder, no início, cara, assim, não é só na arte não, em tudo que você for tomar uma iniciativa assim, você vai ter os prós e os contras, né? No nosso caso, os contras são mais que os prós no início. E aí, quando a gente começou, por a gente estar trabalhando com uma cultura americana, uma cultura muito nova no Brasil ainda, a gente era chamado de doido. As pessoas não achavam que aquilo era arte, sabe? E hoje, depois de muita luta, a gente consegue mostrar que o hip hop hoje é a música mais consumida do mundo,
a, as grandes grifes do mundo da moda aí, usam o hip hop como referência para estar fazendo, como por exemplo o São Paulo Fashion Week fez uma das suas versões só baseada nas roupas do Emicida. Aí você pega agora o break dançado, a dança de rua hoje é um esporte olímpico e conseguiu ser olímpico por número o tamanho que a gente no mundo, mas até aí a gente sofreu demais, porque tudo que é novo assusta. A tendência de quem se assusta é aí o conselho que eu deixo é justamente esse, não desista não. Não desista não, porque se você fizer com amor, uma hora vai dar certo. Eu não posso falar para vocês que financeiramente a gente vive confortável, mas de coração a gente vive confortável demais, sabe? Quando a gente vê o sorriso de uma criança, depois que a gente faz um trabalho voluntário numa comunidade, quando a gente vê um pai chegar e agradecer a gente por ter conseguido mostrar ao filho que a cultura e a educação estão ligadas e que não tem como você desvincular isso e o menino começa a voltar a ir para a escola. Então é todo um trabalho que tem que ser feito para que a gente ganhe essas pessoas. Se a gente tivesse retrucado no começo, tinha todo mundo parado, tinha sido uma perca enorme para a cultura nacional e pessoas tinham se perdido. Então, o conselho que eu dou para vocês é justamente esse: não desista não. Hoje, há 14 anos atrás, quando a gente começou, a gente era umas crianças sem perspectiva nenhuma, que começou fazendo coisa de doido, e hoje a criança que começar vai começar com todo o acompanhamento para de repente estar sendo medalhista olímpico aí no país, né? É verdade, a gente vê muito a questão a desvalorização da cultura, né? Da cultura, todo o estilo de cultura é desvalorizado pelos gestores, nos pais, até pelo próprio governador, né? É muito Desvalorizado, né? valorização. Isso é grande. Bom, Tony, a gente vai convidar você para continuar conosco até o finalzinho, você pode dar uma recitada e a gente deixa você também mais um pouco para você falar mais o que você queira acrescentar. Certo. De antemão, cara, mais uma vez, eu agradeço a vocês por estarem dando essa importância, porque, veja bem, uma das coisas que eu vejo muito como falha, que parte até da gente, que é educador também, eu tenho formação em educação física, estou concluindo agora filosofia também, mas eu vejo que é muito falho da gente, quanto formador de opinião, quanto professor também, não está trazendo para dentro da nossa aula o que se pode tocar, sabe? O que se pode tocar quando a gente vai falar de poesia, vem todo um sistema ainda baseado em escritores que não pode ser esquecido de maneira nenhuma, mas não se leva o novo. É tipo, você conhecer a poesia, se fosse Cecília Meirelles ou Machado de Assis, e de repente você tem na sua cidade Sebastião Dias, que mora na tua rua, e tu não leva ele para tua sala. Uma das coisas que eu percebo muito quanto poesia hoje é que a notada mais nova, que esses, entre aspas, não me entendam mal, os cabecinha de vento, eles não vão deixar de ouvir um Racionais MC para ouvir Gonçalves Dias. Não vão, então é mais fácil você dar primeiro que eles querem ouvir, para depois você aprofundar. É você pegar, de repente, aí um Júnior e levar ele para sua sala para ele recitar coisas contemporâneas, da atualidade, sabe? Eu vi um projeto muito bonito no Festival de Arte da Palavra, em Arco Verde, onde os meninos eles invadiam as escolas e recitavam o momento. Até qual era a música do momento? Não lembro, agora era um funk. Até isso ele recitou, e aí depois que ele recitava essas coisas, aí ele trazia coisas mais aprofundadas, e aí o menino entendia que caminhava no mesmo mundo, sabe? Que ele se sentia inserido. Então eu acho que essa é uma dica também que eu deixo para quem trabalha com educação.
No mais, parabenizar vocês pelo trabalho, estou muito feliz mesmo, dizer a vocês que estou de portas abertas para receber esse tipo de proposta e contem comigo. Ao trabalho, no fim a gente recita alguma coisa e conclui. Meninas, com vocês. Tony, é gratificante, né, ouvir isso, porque a gente realmente, quando começamos a trabalhar com esse projeto, a gente foi grandes que a gente tem na nossa região e até nós mesmos não tínhamos conhecimento. Então, assim, foi enriquecedor, tanto para os alunos que a gente apresentou, como para nós também, como professores, futuros professores, conhecer melhor a nossa cultura, né? Porque isso a gente tem que valorizar, de fato, vocês. Vou convidar agora uma professora para recitar uma poesia. O que é que aconteceu nessa história com essa professora? A gente estava apresentando o mesmo projeto em uma escola e essa professora estava ali na sala, era com Juarez e Ramiro. E aí, de repente, quando ela viu o projeto, ela disse, eu também recito poesias. E aí, a gente abriu espaço, a oportunidade para ela recitar. E diante disso, ela falou comigo, depois a gente criou uma proximidade, e ela colocou que aquilo ali encorajou ela a buscar se aperfeiçoar ainda mais, porque era uma coisa que ela gostava, mas de certa forma ela não via espaço onde se expressar. E quando ela recitou as poesias dela nesse nosso projeto, ela percebeu que os alunos gostaram, que os alunos interagiram e poderia ser para ela trabalhar em sala de aula. Só um momento, eu vou convidar ela agora, o nome dela é Patrícia, para ela recitar para a gente. Ela vai entrar agora, ela não estava porque estava em aula, ela vai entrar para recitar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Obrigada. Já falei um pouco sobre como nos conhecemos, como foi sua história com o projeto, né? Bastante marcante para nós. Eu gostaria de você recitar poesias para que a gente conheça, né? Que a gente consiga levar seu trabalho mais longe.
Tá certo, obrigada pelo convite. Então, pessoal, eu sou Ana Patrícia, sou poetisa aqui de Oricuri. Assim, eu comecei a escrever poesias só para, tipo, como um passatempo mesmo, sabe? Uma distração, um hobby, sei lá. E eu não pensava, assim, que ia ter, assim, repercussão. E, de repente, eu vim morar aqui na cidade, que antes eu morava no sítio, e aí fui ficando mais conhecida, né? E agora já lancei meu primeiro livro de poesias. Aliás, já publiquei e só falta assim marcar o lançamento, que eu quero que seja em janeiro. Mas já estou com meu livro em mãos, meu primeiro livro de poesias, graças a Deus. Patrícia, Vocês estão me ouvindo? consegue nos ouvir? Sim, sim. A minha internet está ruim, aqui eu não estou conseguindo. Espera um momento. Bom, eu vou recitar aqui um poema que é um dos que eu mais gosto que é Aprendi. Então, assim, as minhas poesias, elas falam sobre... Eu me inspiro muito na natureza, em Deus, na fé, sabe? Nessa força divina que nos conduz, que é Deus. E eu me inspiro muito assim, nas obras de Deus mesmo, na natureza, o nascer do sol, essas coisas assim. Como eu nasci no sítio, né, morei muito tempo na roça, então eu sou apaixonada pela natureza. E eu tenho esse poema que é Aprendi, porque nós, seres humanos, aqui nessa terra, nós somos eternos aprendizes, né? Estamos sempre nessa busca de conhecimento e nós sempre nos renovamos nas novas aprendizagens. Inclusive, esse ano de 2020, mesmo com essa pandemia, com tantas dificuldades, mas eu tenho tirado grandes ensinamentos, grandes aprendizados de tudo isso que está acontecendo. Mas esse poema que eu fiz, eu escrevi em 2016. Aprendi. Aprendi a sorrir, mesmo diante da dor, a saber esperar e acreditar na força do amor. Aprendi a ser forte em meio às dificuldades, a ver nas pequenas coisas um pouco de felicidade. Aprendi que a vida é curta e tão bonita, mas nem todas as pessoas nessa beleza acreditam. Aprendi que o ser humano nunca será perfeito, mas temos que aceitar e saber lidar com os defeitos. Aprendi que chorar às vezes nos faz bem, porque falamos com Deus, através das lágrimas também. Aprendi que não sei nada, tenho muito a aprender. Enquanto estiver aqui, uma aprendiz eu quero ser. Parabéns, muito bom, como sempre, já ouvi outros, né? E, assim, Patrícia, a gente gostaria de parabenizar e agradecer também por mais esse momento junto conosco. E que o seu lançamento seja em breve, dê tudo certo, para a gente comparecer. Pois muito obrigada, viu, Patrícia? Eu sei Muito que obrigada. você Em breve vocês vão conhecer mais alguns poemas, algumas poesias. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece, né, pela disponibilidade. Patrícia, esse é o nosso poeta homenageado, Tony Aldair. Está conosco, a gente estudou um pouco sobre a história dele, né, como foi a história dele dentro
desse marco que a gente está estudando, que é a poesia. Muito obrigada novamente. E só temos a agradecer pela sua colaboração. Eu que agradeço e parabéns ao poeta também. Eu sou apaixonada por poesia, né? Eu sou suspeita para falar de poesia, assim, porque é muito bom escrever, é muito bom recitar, e a gente leva essa mensagem positiva para as pessoas. Isso é muito gratificante. Traz uma reflexão, né? A poesia, ela tem esse poder de trazer uma reflexão para a gente. É verdade. E uma coisa é você só ler, né? E quando alguém recita, aquilo lhe toca mais, né? Assim, você reflete mais com aquela mensagem. Exatamente. Pois muito obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Aí vou ter que voltar ali para minha aula de psicanálise. Pois, tchau, pessoal. Foi um prazer. Eldon? Maravilha, maravilha o poema dela, intenso demais. Ok, voltamos. E agora a análise, a recitação de Tony, recitação, tem mais coisa, Bárbara? Não, a gente gostaria de finalizar com uma citação do homenageado, né? Para os alunos conheçam o poesia sua. Pode ficar à vontade, a gente abre o espaço agora para vocês. Se quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, certo? Certo. Antes de finalizar, parabenizar a poeta que fez essa brilhante apresentação aí, um texto muito bonito. Dizer a vocês, mais uma vez, estou muito feliz, espero ser convidado novamente para estar participando desse tipo de projeto. E vou recitar um poema meu chamado Paredes Brancas. Ele é um poema bem antigo, assim, mas quem está apaixonado gosta. E eu nem estou agora, assim, mas, mas eu gosto do poema, que ele diz: paredes brancas pintadas por solidão. Por dentro, só metade da metade desse coração. Desilusão, sim, e é muita treta. Eu vejo o peso do mundo na ponta da caneta. Já me chamaram de careta, pois só escrevo para ela. E perguntaram se nunca teria fim essa novela. Mulheres naquela, querendo me dar carinho, mas se não for o dela, eu prefiro ficar sozinho. As lágrimas vêm e molham o papel. Eu vou ganhar ela de novo, nem que eu tenha que roubar o céu. Vou ser fiel a esse sentimento. Só não dá para esperar, pois estou correndo contra o tempo e vivendo que nem eu. Galega, volta logo, vem me confortar. Não custa nada para ela me dar uma moral e me desbloquear dessa maldita rede social. Pois nem uma foto dela eu posso mais olhar, nem tens meu número agendado no seu celular. Mesmo sabendo que ela desacredita de nós, vou discar 1 milhão de números. Eu ouço a sua voz. E o teu nome da parede do meu quarto eu não vou apagar, pois vivo na certeza de que você vai voltar. Você vai voltar e eu só não sei a hora. Eu só sei que a qualquer hora eu estou aqui para te amar. Então, minha gente, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Agradecer de verdade a vocês. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E é isso. Tamo junto. Muito bom. Isso aí, valeu, Tony. Bem propício para o contexto, né, também, que a Elda gostou. Mais um. Até mais, gente. Beijo. Já vai sair. Mais Muito um? obrigada, Tom. É que eu faço mais uma, eu vou fazer. Vamos, mais um. Vou fazer pra gente se despedir. Um poema meu que vocês falaram de Patativa no começo. Aí eu fiz um poema uma vez inspirado em linguajar de Patativa. Aí eu disse: cabelinho de arapuá, de bicudez encarnada, coisa bonita de olhar, mulher charmosa danada, branquinha igualmente goma, as unhas bem vermelhinha, ô bicha linda da gota, ela é bem pequenininha, o olhar assim brilhante igualmente um candeeiro, toda vez que ela passa,
voltar do terreiro pensando assim ligeiro. E agora o que é que eu faço? Se moer essa saudade que eu sinto, o tempero seria teu amor. Muito Excelente. obrigado. Obrigada, Tom. Excelente. Bom, A gente encerra. Eu que agradeço, Futuramente, gente. espero que você participe, né? De algum outro projeto que a Com gente certeza. tem o intuito de fazer. Muito Tá obrigada mesmo. certo. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão por tudo, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Olha, Tony. Valeu. Aí se encerra a gravação. Bom, minha gente, esse foi o nosso trabalho.